Legal, gente, vamos lá. Estamos de volta aqui. Está interessado em prestar o concurso do TJ? Então fica ligado nessa questão de concordância que eu vou trazer para vocês aqui. Vamos lá. Bom, questão de concordância, vimos lá a matéria específica, né, de concordância. Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com a norma padrão da língua. Essa concordância pode ser verbal ou nominal. Então o examinador aí, ele não especificou que tipo de concordância que é. Vamos fazer o seguinte, dá uma pausa no seu vídeo aí, tenta responder a questão com aquilo que nós vimos na aula anterior, naquela dica anterior, e eu volto com a resposta, fechou? Então vamos lá. Bom, segunda VUNESP, letra B de bola, vamos ver aqui passo a passo. Aqui, eu vou trazer para vocês, gente, tudo que você está vendo em vermelhinho aí são os verbos que estão errados na concordância. Tá? Então eu vou mostrar o correto aqui para vocês. Por exemplo, na letra A, o núcleo do sujeito é pessoas, então o verbo apresentar tem que concordar com esse núcleo que está no plural. Na letra B, olha o verbo dispor que eu apresentei para vocês lá na matéria, que é derivado do verbo pôr. O núcleo do sujeito aí é pessoas, então o verbo tem que concordar com pessoas. Agora, lembra daquela observaçãozinha que eu mostrei para vocês lá na dica sobre concordância nos casos especiais? Olha só, parecem ser maior. Poderia estar correta essa concordância se o núcleo do sujeito fosse plural. Só que o núcleo do sujeito é lobo temporal. É o lobo temporal que parece ser maior. E aqui tem aquele caso específico, né, aquela regrinha lá específica que pode também flexionar o verbo principal, mantendo o auxiliar no singular. Então vamos relembrar? A regra é, numa locução verbal, vamos voltar aqui. Isso aqui é locução verbal, né? Então, o parecer aqui é o verbo auxiliar e o ser é o verbo principal. O verbo ser tem sujeito e esse sujeito está na frase. O que é que parecem ser maior? A pergunta que eu faço. Ele responde, o lobo temporal no cérebro de pessoas com essa síndrome aqui, HSAM. O núcleo do sujeito é lobo temporal. Não pode ser essa sigla, o núcleo, porque é preposicionado. O núcleo não pode ser pessoas, porque é preposicionado. O núcleo não pode ser cérebros, porque é preposicionado. Elementos preposicionados, né, antepostos, né, que tem preposição antes, ó, como é o caso de cérebros, tem preposição em, como é o caso de pessoas, tem preposição de, e como é o caso dessa sigla aqui, que tem a preposição com. Então, esses elementos não podem ser o núcleo do sujeito. Então, o verbo não pode concordar com nenhum deles. Então, o verbo ele busca o núcleo do sujeito aqui, ó. O lobo temporal está no singular, então o verbo tem que estar no singular aí, né? O auxiliar. Então, nós temos o verbo parecer mais um verbo no infinitivo. Aí vem aquela regra, ou se flexiona o verbo auxiliar, que é o caso dessa letra D, porque o lobo temporal está no singular, ou se fosse plural, eu trouxe aqui para mostrar para vocês se fosse plural. Então, vamos imaginar que no lugar de lobo temporal, né, vamos supor que tivesse sem isso daqui, ó. Tá? Vamos supor que fosse o núcleo do sujeito fosse cérebros. Tá vendo? Ó, o cérebro de pessoas com essa síndrome parece ser maior ou poderia ser parecem. Tudo bem? Mas por quê? Porque agora eu mudei, tá vendo? Ó, eu mudei a frase aqui, tirei esse núcleo, deixei cérebro como núcleo do sujeito. Então, via de regra, se flexiona o verbo auxiliar e deixa o principal quietinho. Mas como o auxiliar é o verbo parecer, somado ao principal com o verbo no infinitivo, então nós poderemos também flexionar o verbo principal, deixando o auxiliar aqui no singular. Tá? Mas é claro que eu mudei a questão aqui, essa frase de propósito, para mostrar para vocês a diferença aí. E por fim, ó, ter cérebro com o lobo temporal maior comuns em pessoas com HSAM. Aqui o núcleo do sujeito aqui ele é formado por um verbo. Então, o que é comum em pessoas com essa síndrome? A resposta é ter cérebro com o lobo temporal maior. Tudo isso aqui é o sujeito, tá? Tudo isso é o sujeito da oração. E ele tem como núcleo um verbo. Então, quando eu tenho um verbo funcionando como núcleo do sujeito, tudo bem? O que vai acontecer? O verbo que vai ser conjugado por esse núcleo tem que estar no singular.
e o adjetivo no caso comum aqui também. Então, ter cérebro com lobo temporal maior é comum em pessoas com essa síndrome aí, e não são comuns. Maravilha, fechamos então mais uma aí. Espero tê-los ajudado aí nessa dica. Na verdade, essa questão é uma questão recente que envolveu aí a parte da concordância tanto nominal quanto verbal. Na concordância nominal, especificamente, você tem os artigos, adjetivos, pronomes e numerais que concordam com o substantivo a que se referem. E na concordância verbal, os verbos pessoais que concordam com o núcleo do sujeito a que se referem. Essa é a concordância que a gente chama regra de número 0. Aí tem as específicas conforme você viu isso com o verbo parecer aí que apareceu na frase e também aquele derivado do verbo por. Por isso que eu trouxe a questão para vocês aqui. Legal, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço. Até a próxima. Fica ligado, tem mais dica depois aí para vocês. Valeu!